Esclerose múltipla. Cerca de 2,8 milhões de pessoas têm em todo o mundo. E a cada ano, uma média de 107 mil pessoas são diagnosticadas com a doença. E olha que não é um diagnóstico simples. Os sintomas são diversos e variam muito de pessoa para pessoa. Começou uma dor muito forte no meu olho, que até então eu falava, nossa, mas que dor de cabeça, que dor de cabeça. Era uma dor assim que não dava para identificar onde que era, né? Porque até então eu nunca tinha tido uma dor tão forte assim. Uma dor terrível, que era assim, sabe? Não era aquela dorzinha que dava... Era uma dor muito forte. E eu procurei médico, né? Fui no pronto-socorro, só que o médico, na época, não tinha convênio, nada. E ele me deu um encaminhamento para me passar no oftalmologista. Mediante muita demora, uma amiga resolveu encaminhá-la para um médico particular. E eu cheguei lá e não estava enxergando nada, só enxergava o foco de luz assim, mas nada, nitidez nenhuma no olho. Aí chegando lá, a médica examinou meu olho, fez um monte de exames, né, diferente do que a gente faz quando vai no oftalmologista. Aí ela já viu que tinha alguma coisa ligada a isso. Aí eu tratei com corticoide, sabe? Eu lembro a medicação que eu tomei. Comecei com uma dose muito forte de corticoide e graças a Deus sarou meu olho, eu fiquei sem sequela nenhuma. A médica orientou a Irene a procurar um neurologista, mas devido à falta de condições financeiras, somada à correria de ser mãe, esposa e dona de casa, acabou deixando de lado. Mas vira e mexe, alguns sintomas voltavam para visitá-la. Aí eu fui tendo outros surtos, outros sintomas, que era essa dormência na parte do corpo, ficava meio adormecida a perna, com dificuldade para andar. E daí ficou essa dupla visão. Isso assim, não dá para mim, porque eu fui tendo os filhos, eu tive mais 2 filhos depois. Eu já tinha os 2, né, mais velho, e eu fui tendo mais os 2 filhos, então era muito corrido aquela minha vida, com 4 filhos. Até eu ter a última filha, eu tive os 4 filhos com esclerose múltipla, né, no caso. Desde o primeiro sintoma até o fechamento do diagnóstico foram 13 anos. Meses e meses de muita angústia, inúmeras especialidades, exames e, por fim, aos 38 anos, comprovaram esclerose múltipla. Aí eu lembro que eu fui no cardiologista, ele falou assim, pelo que você está falando, os sintomas aí não tá na minha área, aí me encaminhou para um neurologista. Aí foi aí que ele me pediu, quando eu cheguei lá, ele achou que eu estava com um tumor no cérebro. Aí me pediu uma ressonância do crânio. Aí eu fiz, levei lá e ele jogou na lata assim, falou tudo para mim. Eu fui sozinha, né, porque daí eu já estava... Quando eu fui lá, que ele me passou a ressonância, ele já me passou remédio para labirintite. Aí eu já fui melhorando, sabe, daquela coisa. Eu passei no neurologista lá, que me pediu para ver a ressonância. Aí ele jogou tudo na lata, falou assim, ó, graças a Deus, você é uma mulher de sorte, porque eu achei que você estava com tumor no cérebro. Mas não é, mas é uma doença que... E falou tudo que tinha que ser. Não tem tratamento aqui em São José, não trata pelo convênio, não tem nenhum médico aqui que trata. Nossa, parece que desabou uma barreira assim em cima de mim. E eu com as crianças todas pequenininhas pra gente criar, nossa. Em choque, Irene chamou seu esposo do lado de fora e daí em diante começaram as lutas. A gente saiu do consultório aí, ele explicou tudo pra gente, saiu todo mundo assim pra baixo, sabe? Porque ele falou assim, ó, essa doença, ó, falou desse jeito, essa doença você vai ficar sem andar futuramente. Você pode, né? Você pode ficar sem andar, sem enxergar, sem ouvir, porque ela vai mexendo. Ela é assim, umas manchas que fica na massa cerebral, saiu tudo na ressonância, né? E ela vai atrapalhando os seus movimentos e tudo, os comandos do corpo, né? Jogou tudo assim. De frente com um diagnóstico tão difícil, somado ao terrorismo feito pelo especialista, Irene precisou de auxílio. Eu precisei de um profissional para me ensinar a conviver com tudo isso.
Porque eu fui parar no neuropsiquiatra, porque eu falei, meu Deus, porque o médico falou, você vai morrer, não vai ter jeito. Ele falou, aí na época, eu lembro que o psiquiatra falou assim, você vai ter que arrumar uma creche, porque até então eu cuidava dos meus filhos, só levava para a escola, era aquela luta, né? Porque cada 3 anos era aquela luta para me levar para a escola. Ela falou assim, você vai ficar doida desse jeito, mulher, você tem que pôr essas crianças na creche, os pequenos, num lugar para alguém para te ajudar. Mas não aconteceu nada disso, eu continuei a minha vida. Aí eu tomei medicação forte para poder lidar com aquela coisa, né? Porque dá uma coisa na sua cabeça assim, falei, e agora, o que eu vou fazer da vida? Ela conta que Deus, em sua infinita bondade, proveu todos os meios necessários para ela tratar a doença. Inclusive, nunca precisou sair de sua cidade. Eu tive que tomar esse remédio que é muito caro, é de alto custo, a gente não consegue comprar. Eu lembro que na época eu tomava dia sim, dia não. Comecei a tomar ampolinhas assim, dia sim, dia não. E era, quanto que era, bem? Era R$ 1.200 cada uma. Cada aplicação, que era dia sim, dia não. Eu sei que era final de 2002, no comecinho, no janeiro de 2003, eu comecei com a medicação. Com a medicação fornecida pelo SUS, tudo melhorou. Mas Irene teve que mudar de médico. E foi quando a nova neurologista passou uma outra medicação. Este que se toma uma vez por semana. E ela continua firme e forte neste medicamento até hoje. Em 1998, Valdemiro, o esposo da Irene, descobriu uma mensagem totalmente diferente, a mensagem do adventismo. E junto com ela descobriram também sobre os 8 remédios naturais e a transformação do estilo de vida. E aí, essa mensagem entrou na vida da família e veio para transformar tudo. E logo a gente foi para a igreja, ali a gente teve bastante ajuda das pessoas da igreja, ajudou na alimentação, no controle da situação, né? Como criar os filhos, a gente teve bastante dificuldade, mas teve bastante ajuda de pessoas também da nossa fé. A gente mudou o foco da vida, mas calculou outra rota. Mudou a alimentação, o estilo de vida. A gente teve um monte de coisa que a gente mudou. Deixou de fazer um monte de coisa e começou a fazer coisas novas para enfrentar esse... Foi um desafio mesmo na vida nossa. Hoje, Irene tem plano de saúde. Contudo, existe uma carência para tratar doenças já existentes. A aposentada está há quase 2 anos aguardando o prazo terminar e, enquanto isso, faz todo o tratamento pelo SUS. A enfermeira veio aqui, ensinou a gente como fazer, deu um cursinho e tal. Aí eu aplico injeção até hoje, né? Mais de 20 anos, essa outra nova injeção. E ela está tomando até hoje, graças a Deus, tá dando certo. Apesar de estar faltando, às vezes fica sem o remédio algumas semanas. Eu fico derrubada e eu tenho que tomar outro remédio para tirar aquela reação. Mas os outros dias dá para controlar sem medicação. Quem olha para ela assim, pensa que ela não tem nada. E ela cuida da casa, corre da vida, ela tá tudo ali. Não, parece que não tem nada. Mas a gente sabe, né, que se não tomar o remédio, pode que a coisa volte de novo. Depois que a Irene começou a tomar as medicações, a doença estacionou. Ela faz de tudo. Nunca deixei de fazer nada assim, por causa ainda sou turrona ainda. Porque meus filhos querem que eu arrume faxineira, eu não quero. Ainda ajudo eles ainda. Faço as comidas do sábado até agora. Eles vivem na minha casa aqui e eu tô dando conta. Além da reforma da alimentação, Irene também está começando a abrir os olhos para a atividade física. Exercício físico sempre foi uma luta. Porque você sabe, não é fácil, né? Você arrumar um tempo, separar um tempo para isso. Até hoje é uma luta, porque eu faço questão de cuidar da minha casa e eu teria que arrumar alguém para me ajudar. Mas eu não quero arrumar esse alguém, fica uma correria, menina. Tem dia que eu falei para ele, e os filhos, o genro, quer que eu vá na academia. Só que é difícil, né? Aquele negócio lá é puxado, você fica tudo cheio de dor, depois você não dá conta das coisas aqui. Desde o início do ano, Irene começou a fazer os exercícios em casa. E há algumas semanas experimentou ir para a musculação na academia também. Aí eu faço
através do celular aqueles movimentos, né? Que agora eu fui na academia, eu vi que aquilo que eu estava fazendo não é nada. A Irene leva a vida de um jeito tão leve que é possível conviver com ela sem saber da doença. Somente os de dentro que sabem o que se passa nos bastidores. Meu marido é um guerreiro junto comigo, me ajudou muito. A gente tem muita dificuldade, mas ele está junto comigo. Aí eu fui ficando do lado dela, ajudando ela a se recuperar daquela situação, ajudando também na cabeça, né? Vendo que ela tinha limites, né? Era uma pessoa limitada, um monte de coisa. Não foi fácil, não, foi uma luta. A esclerose múltipla é uma doença difícil e desafiadora, mas acima dela e de qualquer diagnóstico complexo está um Deus que cuida, restaura e transforma. Irene é esposa, dona de casa e mãe de 4. Deus nos deu de presente, né? Essas criaturinhas que são temente a Deus, né? São todos. Depois, aí Deus ainda mostra esse caminho pra gente, mostrou primeiro para ele que nós somos, que melhorou muito, 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 muito. Porque eu não sei, meus filhos iriam ser cantor não sei aonde, se não fosse na igreja. 4 filhos talentosos que cresceram, tiveram filhos e hoje Irene agradece a Deus pelo cuidado, mesmo em meio a tantas provações. E para você que também enfrenta um difícil diagnóstico, a guerreira tem um recadinho pro seu coração. Eu acho que você tem que colocar a vida na mão de Deus e saber que Deus está cuidando de você e ter fé, que Ele está sabendo de tudo. Na época que eu descobri, eu procurei todos os profissionais possíveis para me ajudar e nunca fiquei com essa neura de que vai dar errado e tomo medicação acreditando que vai ser o melhor para mim. E muita fé em Deus, tem que ter muita fé em Deus e acreditar que Deus está dirigindo tudo e está cuidando de nós. Aí eles falam que eu sou um milagrinho. Então eu acho que eu esqueço que eu tenho.